a funcionar a partir do reino de Deus, a partir da mirada do reino, a partir de los conceitos de Deus. Assim que queremos orar ao Senhor e buscar do Senhor sua direção e sua bendição para este dia. Te animo que você tenha em manos seu caderno de apuntes, seu lapicero, sobretudo a Bíblia, a palavra de Deus, porque o que vamos ensinar é uma revelação das Escrituras, a partir das Escrituras, para nossa vida e para nosso coração. Assim que oramos e começamos este tempo tão precioso e estudaremos este tema tão hermoso e tão poderoso para nossa vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos, reis e sacerdotes. Se sencillamente fuéramos escravos em tu reino, isso seria maravilhoso, mas nos has dado o privilégio de ser llamados tus hijos e tus hijas em tu reino. Gracias, Senhor, por la revelação de la palavra que nos das em este dia. Nuestro coração está aberto, nuestra mente está lista e sobre todas as coisas, o coração está quebrantado. Traemos um coração enseñável, Senhor, para que por tu Espírito tu reveles a nós, a nossa vida e a nosso coração estas verdades maravilhosas. Senhor, tu reino já ha venido. Tu reino está aqui entre nós, está dentro de nós. Agora, ensina-nos por tu palavra a clave do funcionamento no reino, Senhor, para que podamos acceder todas as bendições que tu has pensado, preparado e desenhado para tu pueblo desde a eternidade. Graças, Senhor, por tu Santo Espírito. Ele foi Ele que revelou a los santos escritores tu santa palavra. E é tu Espírito mesmo, Senhor, quem nos dá iluminação, graça e revelação, para que podamos acceder a las verdades eternas de las Escrituras. Assim que pedimos, toma o controle e a direção. Toma a boca do profeta, toma o ouído, a mente e o coração de aquele que está accedendo, Senhor, a esta série de estudos que estamos começando em este dia. Que assim seja, para a glória tuya, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim que, querido hermano, muito bem-vindo. Graças por abrir as portas de sua casa e de seu coração. Nosso coração também está aberto e disposto para entregar o mensagem do Senhor, e seguramente seu coração está aberto para receber de aquilo que temos de parte de nosso Deus para este dia. O tema da honra seguramente é um dos mais importantes à la luz de las Escrituras, de la palavra de Deus. La honra é uma das portas principais que nos dão acesso à la bendição de Deus. É por isso que o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 30, o Senhor tem uma sentença: eu honro a los que me honram, e aqueles que despreciam a meu nome, eles serão humilhados. Uau! Que tremendo é esta afirmação de parte de nosso Senhor. Assim que descobrir a este secreto por revelação das Escrituras será uma das coisas mais revolucionárias que seguramente você e eu aprenderemos em estes dias. Tenha a amabilidade de ir comigo a la segunda carta del apóstolo Juan. El versículo es el de número 8. El capítulo es único, es un solo capítulo. Assim que busque segunda Juan, el capítulo 1, el versículo de número 8. Também você pode deixar aí separado em sua Bíblia Marcos, capítulo de número 6, e vamos a cerrar el dia de hoje
com Lucas en capítulo de número 5. Pero, mientras tanto, 2 Juan, en el versículo de número 8. Escute algo antes de que podamos ler esse texto. A honra é uma das virtudes mais nobres que o Senhor ha plantado en el corazón del hombre. Todo aquele que tem relação com a eternidade, ele foi plantado, isso foi plantado por Deus em nosso coração. O Senhor ha plantado a eternidade en el coração del hombre. Assim que a honra é uma de estas virtudes. Quando nós acompanhamos em algumas películas e muitas de elas abarcam o tema, o princípio da honra. Por exemplo, quando um soldado está disposto a dar sua vida por sua pátria, isso as pessoas chamam de patriotismo. De hecho, o que está haciendo é honrar a sua nação. Quando uma mulher tem respeito a seu marido, esta palavra respeito pode perfeitamente ser substituído por honra, do mesmo modo. Assim também, quando o esposo honra a esposa, quando um filho está disposto a sacrificar-se o máximo possível por la vida de seus filhos ou por la vida de seus padres, o que estão fazendo de hecho é honrar a seu padre e a sua madre. Quando nós vemos em estas películas, sejam elas de ação, ou quando elas aparecem em estes guiones hollywoodianos tão emocionantes, seja de um romance, nós por lo general, nos emocionamos, pero a verdade é que a honra se ha perdido, se ha esfumado, se ha desaparecido de nosso cotidiano. E eu creio que o Senhor quer resgatar a honra em la vida de seus filhos e de suas hijas. Esta é nossa missão de parte do Senhor. Isso é o que pretendo, resgatar a honra, segundo o que está revelado em las Escrituras, en el coração de los hijos de Deus. A partir de hoje, então, seremos levados por esta increíble jornada em las Escrituras, donde aprenderemos tanto sobre lo que é honra. Créame, há muito por falar de este tema. Espero que de todo meu coração você seja firme e constante em acompanhar esta ministração durante todas estas semanas, porque seguramente seremos recompensados. E este é o título que estamos dando a esta série, La recompensa de la honra. A segunda carta de Juan, como você já lo tiene, en el versículo de número 8, Juan, el apóstolo, escribe: mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. Uma outra tradução, a Bíblia para as Américas, traduz esta primeira frase desta carta do seguinte modo: tened cuidado, tened cuidado. Todavia, a palavra de Deus para todos disse: tenham muito cuidado. Então, o que Juan nos vai ensinar é algo de lo qual nós devemos cuidar muito. E sobre que Juan está falando? Ele sigue dizendo: para que não perdais el fruto de vuestro trabalho, senão que recibais galardão completo. Você deve entender de que a palavra galardão é o mesmo que recompensa. Por exemplo, uma outra versão, la DHH, la Deus habla hoy, utiliza exatamente isso. Em lugar de galardão completo, habla de uma recompensa completa. Então, o cuidado que está hablando Juan el apóstolo es de não perder el fruto de um plantio.
Agora, antes de que sigamos entendendo de maneira mais profunda o que quer dizer este texto, permita-me falar de que aquilo que temos é conselho bastante importante, profundo, por parte de aquele que havia sido o mais jovem de los discípulos, de todos os 12 apóstolos. Juan era o mais jovem, pero agora, ao escrever esta carta, Juan tinha uma idade aproximada de seus 90 anos, assim, de que estamos escutando as palavras de um jovem de 90 anos de idade. Eu digo jovem porque em Cristo Jesus não envelhecemos. Eu vou chegar a los 90 anos todavia com muita força, com muito vigor, predicando a palavra, hasta porque aqui em Caminho de Vida nós vamos a viver 120 anos, verdade? Assim que a los 90 anos não passamos de jovencitos, isso é o que temos em nosso coração. A juventude não tem relação com a idade, mas com uma atitude da mente, da alma, do espírito e do coração. Mas Juan, ele tem aquele que eu chamaria de la unção del abuelo, la unção del abuelo. Você sabe o que é a unção del abuelo? É quando uma pessoa que ha caminhado em honra, ha vivido uma vida com base na palavra de Deus, agora ele tem peso, ele tem uma autoridade. Eu nunca me vou a olvidar de encontro que tive há muitos anos com maestro muito anciano, muito respeitado e muito conhecido em muitas partes do mundo, o doutor Russell Shedd. Em aquele tempo, ele tinha já seus 75 anos de idade, agora está aí cerca também aos 90 anos, sigue ministrando a palavra, tremendo conhecedor das Escrituras. E haver passado 3 dias com este homem me hacía dizer: uau, que tremendo, que capacidade de síntese, como pode dizer tanta coisa em uma sola palavra, em uma sola frase, verdade? E eu dizia: uau, eu necessitaria livro completo para dizer tudo que este homem lo está dizendo em uma sola frase. Isso porque as palavras, ela tem peso, as palavras, elas são carregadas de peso, verdade? E por isso, Juan agora está ensinando a seus discípulos mais jovens sobre o cuidado com aquilo que nós outros podemos perder. Escute, há coisas na vida, e eu poderia dizer a maioria das coisas de nossa vida, coisas estas que nós outros nos hemos dedicado e nos hemos esforçado tanto por elas, são coisas em las quais, se nós outros não las cuidamos, las podemos perder. É por isso que nosso contato com as Escrituras nos ensina que a vida cristiana não se trata solamente de velocidade, mas a carreira da vida cristiana é uma carreira de perseverancia. É por isso de que Jesus tantas vezes dizia perseverar, perseverar, perseverar. As Escrituras também falam de la constância, de ser firmes e constantes, assim que Juan ele está aconsejando: ustedes podem perder aquilo por lo qual ustedes tanto trabalharam. Estive pensando em alguns exemplos sobre isso. Israel, tomemos a Israel, quando eles estavam saindo da terra de Egipto, você sabe, foram 430 anos de cautiverio egípcio. Tantos anos, tanto eles haviam buscado, haviam pagado preço tão grande para que eles foram liberados. E então o Senhor levantou a Moisés, lhes sacou da terra de Egipto. Eles estão de caminho à terra prometida, já estão na fronteira, às portas de uma cidade chamada Cades Barnea, pero o que as Escrituras nos revelam é que durante todo o tempo do caminho, eles haviam adquirido patrão, um estilo de vida que se repite constantemente durante todo
o processo da peregrinação, durante todo o éxodo, uma e outra vez vemos como este pueblo, eles murmuram de absolutamente todo. Eles se haviam olvidado de los dias difíceis que eles haviam tenido em Egipto, mas eles estão extrañando o coentro, eles estão extrañando o ajo, estão extrañando a cebola que eles tinham em Egipto. Se haviam olvidado de los dias duros, de los azotes e de quanto eles haviam intercedido ao Senhor para ter esta bendição. E eu me pongo a pensar também por que ao Senhor lhe desagrada tanto o que é a murmuração. Mira, de que quando tomamos o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 10, aí, você vai encontrar os 5 pecados mais graves que cometeu a nação de Israel durante o Éxodo, o tempo da peregrinação. Você vai encontrar aí que eles foram codiciosos, como isso a desagradar ao Senhor, seus pecados de imoralidade sexual, a idolatria. Eles cometeram tantos pecados, tentaram a Deus, pero o que mais lhe ha dolido ao coração de Deus foi, de hecho, a murmuração. ¿Sabe por quê? Porque a murmuração, de algum modo, desonra a Deus. Quando nós murmuramos, estamos dizendo: Senhor, não estou tão de acordo com tus planos, não estou tão de acordo da forma como tu haces as coisas. Sabe que eu tenho uma maneira melhor. Se eu estivesse em tu lugar, lo podia ser muitíssimo melhor. E isso desonra e desagrada os planos de Deus e os propósitos de Deus para nossa vida. Por supuesto que o Senhor queria que eles entraram à terra prometida, mas por causa de la murmuração, entre os muitos outros pecados, eles tiveram que peregrinar todavia outros 38 anos, quando eles já estavam a las puertas de entrar na terra de Canaã. Isso porque Israel perdeu o que tanto eles haviam buscado, perderam aquilo perderam aquilo que tanto eles haviam buscado de parte de Deus. Quando avançamos um pouco mais na história de Israel, podemos ver a história de um muchacho chamado Roboam. De hecho, ele era o rei de Israel em este momento. Roboam, hijo de Salomão. Salomão, hijo de Davi. Por lo tanto, Roboam llega a ser o nieto de Davi. Agora, ele está no trono. Pero ele puso uma mão tão pesada sobre o povo, com o propósito de manter aquela vida regalada e os lujos do reino que Salomão lhe havia concedido, lhe havia deixado. E ele tem grupos de conselheiros, os conselheiros que haviam acompanhado a seu padre Davi. E chega o momento de pedir um conselho, e ele podia escuchar o que os ancianos diziam. E os ancianos diziam: mira, se você é favorável a este pueblo, todo este pueblo vendrá contigo. Pero Roboam era aquele tipo de muchacho que, mientras era muito jovem, ele dizia: sabe que coisas tão ultrapassadas. Não estou de acordo com nada que fazem aqui em Israel. Eu faria todo completamente diferente. Não me agrada nada em esse reino. E ele escuta o conselho de los mais jovens. E por isso, por uma mala decisão, Roboam lo vai perder todo. 10 das 12 tribos de Israel serão retiradas de las manos de Roboam. Sabe por quê? Porque existem momentos que poderíamos chamar de momentos definitivos. São momentos claves da vida, onde nos corresponde a tomar sábias decisões. E o detalhe é que nós nunca sabemos quando estas oportunidades definitivas, estes momentos definitivos se apresentarão em nossa vida. É uma espécie de livro aberto. E nós devemos ter a palavra de Deus guardada em nosso coração para tomar sábias decisões em estes momentos definidores de nossa vida. Não foi assim como ha procedido Roboam. Agora, te das conta como
Juan, el anciano, el apóstolo, tiene mucha razón en decir, tengan mucho cuidado de não perder aquilo que ustedes conquistaram, para não perder o fruto de vuestro trabalho. Pero há uma segunda parte de esse versículo, de 2 Juan, o versículo de número 8, quando ele disse, sino que recibáis galardão completo, que recibáis la recompensa completa. Uau! Assim que existe níveis de recompensa. Há uma recompensa que é completa. Então, eu estou pensando se há uma recompensa que é completa. Então, há uma recompensa que é parcial e, muito provavelmente, talvez, haja não receber nenhuma recompensa. Quantos de vocês sabem que nosso Deus é um Deus de recompensas? Uau, isso é verdade. Nosso Deus é um Deus que ama recompensar. De hecho, a palavra galardão e a palavra recompensa são sinônimas. Um dia, Abraão está postrado e o Senhor se apresenta oficialmente a Abraão. Gênesis capítulo de número 15. Então, o Senhor lhe disse, Gênesis 15, versículo 1, Abraão, não temas, porque eu sou tu escudo, eu sou tu galardão. E sabe o que mais? E tu tendrás muitas recompensas. Eu sou tu escudo e tu recompensa será muito grande. Assim disse a Reina Valera 1995. ¿Por quê? Porque este Deus é assim. Todavia, o Salmo de número 19, o verso de número 11, o salmista habla de las recompensas que há em guardar sus mandamentos. Ele disse, em guardar tus mandamentos, há gran recompensa. Uau! Eu sou padre e solamente os padres podem entender esse tipo de coisas. Como a nós outros padres nos dá muito mais prazer em dar coisas a nossos filhos, verdade? De que muitas vezes para nós outros mesmos, nosso gozo, nosso contentamento está em bendecir, em dar a nossos filhos, por supuesto, de que eu não posso dar nada a minha hija desde que ela não o conquiste, desde que ela não se dedique, desde que ela não se esforce, não pague um preço. E então, havendo logrado, se lhe dá uma recompensa. Por quê? Todos nós outros sabemos a importância que há em la motivação. Não podemos quitar de nossos filhos o que é a motivação, para que eles cheguem a estado, a nível de muito mais excelência. Sabe, as Escrituras apresentam a nosso Deus del mesmo modo. Em Hebreus capítulo de número 11, el versículo 6, passagem tão conhecido, diz, Hebreus 11, 6, diz, porque nosso Deus, Ele é galardonador de aqueles que lhe buscam. Em outras palavras, Deus é recompensador de aqueles que lhe buscam. Agora, Juan nos está falando que há uma recompensa que é completa, uma recompensa que é completa. Há uma recompensa que é então parcial, e há uma pérdida de lo que é a recompensa. Agora, esteja muito atento para isso, porque as Escrituras nos mostram que há dois reinos. Em estes reinos existem tronos, por supuesto, e há uma forma de actuar em estes reinos ou em este reino. Este primer reino que tem trono é o trono de Cristo, o trono de Cristo.
Segunda a los Coríntios, en el capítulo de número 5, assim como Romanos, capítulo de número 14, segunda a los Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, versículo de número 10, também nos habla de lo que é o tribunal de Cristo. Déjame empezar por aqui para poner este cimento, aunque não é necessariamente hacia onde quero chegar, pero necessito esta base, necessito este fundamento para que você me entenda. Há uma espécie de juízo que também está destinado ao povo de Deus. Por supuesto, que não estou falando de aquele juízo del trono blanco que castigará o pecado de los hombres. ¿Por quê? Porque nossos pecados, o pecado del creyente, os pecados de los cristianos, eles já foram sentenciados em la cruz del Calvário. Já houve juízo para aquele que são nossos pecados. Então, quero que tu estés tranquilo, porque vamos a llegar delante del trono de la gracia, pero não podemos perdernos de vista que haverá também exame de nossa conduta, uma revisão total de toda nossa vida, de toda nossa conduta em la fé, de nossa vida em Cristo. E esse tribunal, o tribunal de Cristo, é exatamente então para definir estas recompensas que Deus nos dará, segundo a obra que hemos executado, escute, por palavras, por obras e por pensamento. Absolutamente todo passará por el escrutínio de parte do Senhor, por este exame. Agora, que é juízo? Juízo é uma decisão que se toma com base em uma investigação. Então, Cristo hará uma investigação completa de nossa vida, e com base em isso determinará o que são os galardones ou a recompensa. E é muito importante perceber o que diz Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 2, de que estes juízos são eternos. Estes juízos não vai haver emenda, não vai haver arreglo, não há conserto. O que se decida este dia, isso será para a eternidade. Assim que a forma, o que hago com a cruz, define donde passarei a eternidade. E o que hago como creyente definirá como passarei a eternidade. Uau, lo vuelvo a repetir isso. Lo que hago com a cruz definirá donde passarei a eternidade. E a forma, lo que hago como creyente, definirá como passarei a eternidade. Porque há juízo, porque há tribunal, porque há trono onde todos nós outros creyentes tendremos que apresentar-nos e temos que passar. Então, como é importante viver nossa vida cristiana com base no enfoque de lo que é eterno, de lo que é eterno. Agora, não é exatamente esse o tema que quero abarcar com vocês. ¿Por quê? Porque creio que em las palavras de Juan, del capítulo único e o versículo de número 8, há outro aspecto de esta recompensa. Eu creio que Juan não está falando solamente da recompensa que tendremos em la eternidade, mas creio que Juan também está falando de uma recompensa para esta vida. Uau! Há uma recompensa para esta vida, em esta vida. Escute as palavras de Pablo em 1 a Timoteo, en el capítulo de número
4 e o versículo de número 8. 1 Timoteo, capítulo 4 e versículo 8. Pero la piedad para todo aprovecha. Ele havia falado que o exercício físico para pouco aprovecha quanto às coisas eternas, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promessa de esta vida presente e de la venidera. Assim que há promessas de Deus para o eterno, há promessas de Deus para quando cheguemos delante del trono de Cristo, para lo que receberemos para a eternidade, pero há promessa de Deus também para esta vida. Uau! Escute, Deus nos quer recompensar também em esta vida. Escute o que disse Provérbios, en el capítulo 11 e el versículo de número 31. Provérbios capítulo 11, versículo 31. Ciertamente, el justo será recompensado. ¿Dónde? En la tierra. El justo será recompensado en la tierra. Aleluya. Eu creio que isso deve alegrar seu coração. Que Deus tem promessas para o mais allá. Tem, por supuesto. Pero Deus também tem pensado em recompensar os justos aqui em esta terra. Pero esta recompensa, ela tem 3 cenários. Ela pode ser completa, plena. Ela pode ser parcial. Ou poderia haver uma perda total de esta recompensa. Assim que, com o propósito de hacerlo mais claro todavia, eu estive pedindo ao Senhor e dizia: Senhor, muéstrame alguns exemplos práticos de como é isso. Pessoas que aqui na terra receberam recompensa, pessoas que receberam uma recompensa parcial e alguns que perderam completamente a recompensa. Uau, que tremendo é isso. Então, liguei a Marcos, Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. E escute o que disse o versículo de número 5. Marcos, capítulo 6, o versículo de número 5. Jesus está em Nazaré. Jesus está em la cidade onde ele havia crescido. Ele vinha aí a visitar a los suyos. Para este tempo, Jesus já se havia hecho conhecer, havia hecho muitos milagros, maravilhas, pero agora ele está em Nazaré. Então, diz Marcos capítulo 6, versículo 5, que ele não pudo, hablando de Jesus, e não pudo fazer ali nenhum milagro, salvo que sanou a uns poucos enfermos, poniendo sobre eles as manos. Literalmente, o texto no original, no grego, diz: não pudo fazer ali obras poderosas, senão que sim, ele sanou alguns enfermos, pero me chama muitíssimo a atenção porque o texto não disse que ele não hizo ali. O texto disse que ele não pudo fazer ali. E isso é muito confrontador para mim, porque eu penso em Jesus, em aquele que para ele não há nada que seja impossível. Sencillamente a ele foi dado toda a autoridade e todo o poder. Ele mesmo lo dijo uma e outra vez: toda a autoridade me foi dada por mi Padre, todo o poder me foi dado em la terra por mi Padre. Nós vemos a Jesus fazendo obras tão
maravilhosas, tão tremendas, tão extraordinárias, a quantidade de enfermos que Jesus ha curado, por el sencillo hecho de que a gente venia, ele tocava no... Os médicos estavam passando hambre esses dias, porque Jesus sencillamente estava curando a todos os enfermos, pero agora disse que em lugar onde Jesus havia crescido, ele não pudo fazer ali muitos milagros, ou não pudo fazer ali obras poderosas. A pergunta é, por que não pudo? O que ha passado aí que estorbou? Que ele estorbou para que ele não pudesse fazer ali estas obras, essas señales, estes milagros poderosos? A resposta está no mesmo contexto de Marcos capítulo 6, os versículos 3 e o versículo de número 4. Escute o que diz os versículos 3 e o versículo de número 4. Mira, quando Jesus vem ao lugar onde ele havia crescido, então a gente empieza a falar assim de Jesus: não é este o carpinteiro, hijo de Maria, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simão? Não estão também aqui com nós outros suas hermanas? E se escandalizavam. Mas Jesus les decía: não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, sino em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. Uau, que tremendo! O texto está explicando que puso el estorbo, que le ha impedido, que não le dejó, que não permitiu que esta gente recibiera la recompensa completa, porque Jesus estava aí. Não faltava enfermos e, escute, não faltou poder. Não faltava enfermos e não faltou poder. Aí estava o Senhor para ser a mesma obra que havia hecho em muitas outras cidades. Mas em Nazaré, quando Jesus ele liga, você tem que tomar ponerlo em um paralelo. Lucas capítulo de número 4. Porque esse é o paralelo exato, todo está perfeito, todo se encaja. Jesus ele vai à sinagoga. Então ele toma o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E ele empieza a ler o profeta Isaías. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, por lo que o Senhor me ha ungido e todo isso. Bueno, quando Jesus empieza a ler Isaías capítulo 61, bueno, todo mundo conhece o texto, sabe de lo que Jesus vai falar. É como dizer las bem-aventuranças, é como a oração do Padre Nuestro. Estamos de acordo? Padre Nuestro que estás nos céus. E todos sabem lo que sigue, lo que viene, pero lo que não podem crer é lo que Jesus vai fazer em seguida. Havendo derrado o rolho e o livro, ele toma seu assento e disse: hoje se ha cumprido em mim esta escritura. Uau! Como é, Jesus? De que estás falando? O que estás dizendo? Acaso não temos visto crescer aqui? Acaso não eras ele companheiro de Francisca, de Teresa? Não és jogado futebol aqui com os chicos de la calle? Não temos visto desde niño? Não has crescido aqui? Como é possível que agora nos venga a dizer que esta escritura se está cumprindo em ti? Agora, veja aqui. Toda esta gente em Israel, eles têm a expectativa de Mashiach. Eles sabem que é o tempo para a chegada de Mashiach, de sua primeira venida, porque eles conhecem as Escrituras e isso está profetizado. Não tenho tempo para falar sobre isso, pero eles sabem, há uma expectativa, eles esperam.
pero a forma como eles reaccionam com Jesus, e sabe o que? Não é muito diferente de lo que passa em nossos dias, porque eles tinham a expectativa de sua primeira venida, e nós outros temos a expectativa de sua segunda venida. Eles sabiam que era o tempo de sua primeira venida, assim como nós outros sabemos que é o tempo de sua segunda venida, pero como se portaram eles com Jesus? Sabe como? Eles tomaram a Jesus como um muchacho mais do vecindário. Sabe o que passou aqui? Eles retuvieron a honra. E porque retuvieron a honra, não puderam receber a recompensa completa. Porque há recompensas que só nos ligam a partir de la entrega de la honra. Uau, isso é tremendo. Eles não honraram a Jesus como aquele que Jesus era. Não lhe deram a Jesus honra. E por isso, então, eles tiveram algumas poucas sanidades, um dolor de cabeça, um dolor de espalda, alguma febre que se ha barrado, pero o Senhor tinha muito mais para dar a eles. Esse é o problema, não recebemos a recompensa completa quando nós outros não estamos dispostos a dar a honra completa. Eles retuvieron a honra. Então foi retenida a recompensa. Agora, eu hice um breve estudo, muito breve, de lo que é esta palavra recompensa em grego. Ojalá você pueda tomar seus apuntes e guardar isso em seu coração. A palavra grega para honra, esta palavra time, é como se dijéramos em inglês time, verdade? O team, T-I-M-E, pero se lê time. E que quer dizer time? A palavra time é recompensa, galardão. Literalmente quer dizer valor concedido a algo. É valorar algo, é o valor que se dá a algo. Se você lhe pergunta a um grego, que é time? Ele te dirá, time é algo precioso. É algo de muitíssimo valor. É como ouro. Quantos de vocês sabem que o ouro não se põe sobre o balcão? Balcão, se disse? Sim, está correto? O ouro você não lo deja sobre o balcão, mas o ouro, você lo pone em la vitrina, verdade? Você põe luz sobre, é como ouro. Ouro é assim. Time quer dizer algo de muita estima, de respeito, algo que é precioso, favorável. Tudo isso, mira, valor concedido a algo, é valorar a algo, algo que é precioso, de muito valor, muita estima, ouro, respeito, precioso, favorável. Todo isso é honra, pero muitas vezes podemos chegar a ter uma ideia mais completa sobre algo quando vemos o opuesto a isso. Que é o opuesto a honra? O opuesto a honra é desonra. E que é desonra? Desonra é não demonstrar respeito ou valor. Então, quando você não está demonstrando respeito ou valor, o que você está fazendo é não honrar ou desonrando. É tratar como algo comum, o que é de excelência, pero você lo trata como comum. É fazer algo extraordinário, ordinário. Algo comum, liviano, sem peso, humilhante, vergonzoso. Agora, escute, porque há muitas formas de que se pode demonstrar honra por obra, por palavra, por pensamento, pero el origen de toda honra está en el corazón. Você lo pode demonstrar por palavra, pensamento, obra, pero
El lugar de donde brota, de donde sale, siempre es el corazón el origen. Es por eso que el Señor dijo en Isaías, en el capítulo de número 29, Isaías capítulo 29 y el versículo de número 13, el Señor dijo las siguientes palabras, escuche, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. E su temor de mim não é mais que mandamento de homens que les ha sido ensinado. Uau, que tremendo! Me buscam de lábios, se acercam a mim com lábios, me honram com palavras, pero su coração, porque a honra, sua origem sempre é el coração, é del coração que tem que salir. Pero hay un camino, hay un río por donde fluye la honra. Y la vertiente de la honra, el lugar por donde fluye la honra, escute querido, siempre será por el temor al Señor. El temor al Señor es el lugar por donde fluye la honra. Es por eso que allá em Nazaré, eles não honraram ao Senhor, eles não lhe deram o devido valor, eles não lhe tomaram como aquilo que ele era, mas lo diminuíram, les faltaram o respeito, eles foram humilhantes, eles não lhe deram o peso que em verdade tinha, e por isso, porque faltou a honra, então a recompensa não foi completa, não foi total. Vou terminar com este outro texto. Lucas, en el capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. E el versículo de número 17. Lucas, capítulo 5. E el versículo de número 17. É todo este contexto a partir del versículo de número 17. Aí dice que o poder del Senhor estava para sanar. O poder del Senhor estava para sanar. Então, eu te posso assegurar algo. Se o poder del Senhor estava aí para sanar a los enfermos, é porque havia muitíssimos enfermos para serem sanados. E o poder del Senhor estava aí porque se não havia nadie para ser sanado, se não havia nadie para receber, o poder do Senhor não estaria aí, sabe por quê? Porque o Senhor não desperdicia nada. Quantos sabem que o Senhor não acostumbra desperdiciar absolutamente nada? Depois que foram multiplicados os panes e os peces e foram alimentados mais de 5.000 homens, ele disse aos apóstolos: recorra por favor todo o que ha sobrado. O Senhor é assim, ele não desperdicia absolutamente nada. Pero a pergunta é: por que nadie então está sendo sanado? Por que nadie estava recebendo o que o Senhor tinha para eles, hasta que chegou um paralítico. Solamente quando chegou um paralítico cargado por estes 4 homens, foi quando Jesus lhe ha sanado, e Jesus lhe disse a todos que estavam aí, antes de curar al homem, ele disse: tus pecados te são perdonados. Os doutores da lei, os escribas que aí estavam, conhecedores da letra, eles começaram a cavilar em suas mentes, e mira o que é interessante, porque Jesus sabia o que eles diziam, sabe onde? Em seus corações. O Senhor sabia exatamente o que eles diziam no coração, e eles estavam dizendo em seu coração: quem pensa que é este? Por que este está dizendo que pode sanar pecados se solamente Deus pode perdonar os pecados? Então agora se está revelando por que está bloqueada a recompensa para eles, porque eles não estão honrando a Jesus. Mas quando ele dijo ao homem: perdonados estão seus pecados, aquele homem ha creído. Aquele homem ha creído em seu coração. Ele foi curado de sua enfermidade, seus pecados foram perdonados.
e não se menciona nenhum outro milagro que Jesus haya hecho aí, em este episódio. Aun quando o texto diz que o poder do Senhor estava com ele para sanar. ¿Por quê? Porque a honra que nós entregamos será o tamanho da recompensa que receberemos. Em outras palavras, lo que determina a recompensa está en el tamanho de la honra. Não podemos receber galardão de profeta se não lhe damos a honra ao profeta. Não receberemos o galardão do pastor se não damos a honra ao que é pastor. Pero isso é outro tema. Há muito todavia por hablar. Eu quero concluir esta primeira sessão aqui. É solamente um primeiro passo, uma introdução a lo muito que nós vamos aprender sobre este tema. A recompensa de la honra. O Senhor quer recompensar su pueblo. Lo hará en la eternidad, ok. Mas o Senhor quer recompensar a su pueblo também aqui em la tierra. Pero há uma porta que se chama honra, para que nós alcancemos todo aquilo que o Senhor tem para nossa vida, para que a recompensa, o galardão seja completo. Necessitamos passar por la puerta de la honra. Amém? Graças a Deus. Esta foi então a primeira sessão. Eu te quero animar para que todos os martes você aparte este tempo, para que podamos juntos aprender mais sobre este tema. Também comunicar que nosso culto será o dia sábado por el tema de las eleições, ok? Assim que já sabe, sábado às 7 em ponto da noite começamos nosso serviço. E o próximo martes estamos aqui com a sessão número 2, a recompensa de la honra. Que o Senhor te bendiga em nome de Jesus. Escondeme em tus